Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí o nosso canal Plantando Oficina. Hoje eu vou mostrar para vocês aí defeitos que poderiam ser evitados com muita facilidade, hein? E defeitos que não tem como você fugir dele também. Tô com essa palha aqui, galera. O cliente trouxe pra gente pro seguinte. Ele é um amigo nosso aí de longa data. E esse carro ele tá com a coifa do homocinética, a coifa da trizeta vazando graxa. Já trocou de um lado, agora vazou do outro lado. Nós vamos fazer a substituição dela para ver se vai vazar em algum outro lugar a mais. Só que esse carro aqui me parece que ele tá ativando a segunda velocidade do eletroventilador. E aí vem o problema. Que o cliente ele não sabe disso, possivelmente. O carro, só de eu colocar ele no elevador, ele armou o eletroventilador com muita velocidade. E pode ser que o cliente não sabe que o carro dele está com problema. Por que ele não sabe? Porque não acende a luz da injeção, beleza? E esse tipo de defeito a gente costuma pegar quando vai fazer revisão. Por exemplo, uma revisão do sistema de arrefecimento. Ou quando a gente rastreia o carro, a gente testa vários componentes do carro e esse é um dos itens que é revisto aí durante a manutenção. Beleza? Então, esse carro está com dois problemas, possivelmente, e o cliente ainda não sabe. Agora eu estou com um outro carro aqui, que é o Chevrolet Classic. Esse carro bonitão aqui, que vazou lá no radiador. Vou mostrar para vocês onde que ele está vazando aqui do sistema de arrefecimento. A cliente, há um tempo atrás, trouxe esse carro para cá e nós tivemos que isolar o ar quente dela. Tá vendo lá? O ar quente dela não, né? O ar quente do carro. Tá vendo lá na parte de trás? Foi isolado o ar quente. Colocamos pressão no carro, não vazou nada. Adicionamos aqui água desmineralizada com aditivo. E o carro rodou mais um tempo. Porém, ela reclamou hoje, falou assim, ó, o carro tá baixando a água de novo. Eu já expliquei para ela, se isolou o ar quente, não tá vazando na parte interna do carro. Temos que dar uma analisada aqui na parte externa e costuma demorar um pouco mais esse teste. E quanto tempo que demora esse teste, galera? Esse teste pode levar aí 4, 6 horas, pode levar até 8 horas. Vai depender muito de carro para carro e de quanto que ele tá baixando de água. Por felicidade nossa, esse carro baixou a água aqui ele apresentou um ponto de vazamento com mais ou menos aí uns 10 a 15 minutos que ele estava aqui na pressão. Como sempre, a gente tem que colocar pressão no sistema de arrefecimento, tá? Para poder ver onde está vazando a água no carro. Então, se o seu carro tiver com o sistema todo deteriorado, você já se prepara que pode aparecer mais de um ponto de vazamento. Pode vazar, inclusive, na junta do cabeçote. Nesse caso desse carro aqui, foi aqui, ó, no pé do radiador. Quando molha essa parte aqui, igual tá molhado lá embaixo, o pessoal costuma achar que é uma mangueira, alguma coisa mais simples assim. Mas nesse caso aqui foi no pé do radiador. Eu vou tentar chegar com a lanterna lá na parte que está vazando e mostrar para vocês, hein? Ó, bem aqui no meio do vídeo, tá vendo aqui, ó, bem nesse pezinho aqui, ó, ele tá vazando água. Eu cheguei a achar que era problema de abraçadeira. E como que é a forma mais fácil de a gente identificar onde está com problema aqui? Você aperta um pouquinho a abraçadeira, joga uma água com detergente aqui, lava esse local, vai estar com pressão de novo, você vem, bate um ar comprimido aqui e vai secar todo esse local. Secou, eu queria que vocês vissem aqui que está com 3 pontinhos de vazamento aqui, que está muito... Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Aí, ó, no vídeo aí, acho que deu para ver agora, como se fosse 3 cortezinhos no sistema, tá vendo? E justamente isso aí que é o que está fazendo vazar no carro. Então, por conta desse trincadinho pequenininho desse jeito aí, vai ter que trocar o radiador. Puxa vida, Darley, mas não dá para aproveitar, não dá para fazer um remendo aí, alguma coisa assim? Não dá, viu, galera? E lembrando o seguinte, consertou essa parte aqui, tem que voltar para a pressão novamente, porque da mesma forma que gerou pressão no sistema, vazou aqui, tampou aqui, vai gerar pressão novamente, pode vazar numa outra mangueira. E se você não cuidar desse sistema rápido, o que você vai gastar de aditivo vai ficar próximo aí da manutenção ou maior que a manutenção. E se você não colocar aditivo no carro, ele vai começar a enferrujar todo o sistema. E aí você pode ter certeza que o que você vai gastar de grana vai ser um valor astronômico. Porque pode deteriorar. Vou explicar para vocês aonde que passa a água do carro, hein? Aqui é o reservatório de expansão, beleza? Reservatório de expansão. Aqui embaixo tem o radiador. A água sai daqui, passa no radiador, válvula termostática, está atrás da correia dentada, então se vazar aqui vai ter que trocar a correia dentada. A água também entra aqui na válvula termostática, entra no cabeçote do carro, passa pelo bloco do motor, tem o sensor de temperatura aqui do lado, tem esse tubo d'água que sai lá de trás da bomba d'água, que faz a água circular no carro,
Então tudo isso aí pode ser comprometido. Ó, ainda tem mais. Tem esse tubo que passa aqui de dentro aqui, ó. É um tubo de metal com essas duas pontas aqui que são de borracha, são mangueiras. Tudo isso aqui que for metal pode deteriorar com o tempo se você andar com o carro sem aditivo. Porém, mesmo que você ande com aditivo, ainda tem problemas no carro. Por exemplo, aqui é o defletor do escapamento. O pessoal fez um esquema tão bacana aqui que é o seguinte: o escapamento está bem de cara com o radiador do carro. Então todas essas peças aqui, elas vão esquentar muito. Vai esquentar pra caramba. E esquentando mais do que necessário, tende com o tempo ela a estragar. Isso aí é normal. Principalmente igual o radiador aqui, que é uma parte de plástico. Imagina aí uma parte de plástico, uma peça de plástico recebendo aí 150 graus na cara 24 horas. Chega uma hora que ela não aguenta, né? Então, 150 graus que eu tô falando por alto, viu, galera? Porque pode ser que chegue um pouco menos, mas pode ser que chegue até mais do que isso aí, porque o capô fica fechado, retendo todo o ar aqui. Mesmo que você esteja andando com o carro, o ar que passa lá embaixo não é o mesmo ar que passa aqui em cima, beleza? Então a gente tem que levar isso aí tudo em consideração. E o calor aqui é constante, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, já passei aqui o recado para a cliente. Eu acho que ela ainda não viu essa mensagem, mas como ela é uma cliente antiga nossa e ela precisa muito do carro, já vou começar a desmontar esse radiador para poder agilizar esse serviço para ela, visto que ela precisa do carro para trabalhar. Então a gente tem que correr com o serviço para não ficar muito tempo sem o carro. E depois que trocar o radiador, tem que colocar na pressão aí pelo menos mais umas 3, 4 horas. Bacana? Vou começar a desmontar isso aí, vou voltando para atualizar para vocês. Aí, galera, o carro já está sem o radiador. Tem essas... Um alicatinho desse meu aqui foi pro espaço, galera. Esse alicate aqui é da Raven, facilita muito o serviço. Só tô com 2 por enquanto aqui, ó. O código dele, Raven não, eu tô ficando doido, é King Tony. K9F 1130. Vale cada centavo esse alicate, tá? Pode comprar aí, compre 2 jogos se quiser, você vai ficar muito satisfeito. Vale cada centavo. Agora eu vou mostrar no radiador onde que tá vazando aí pra vocês, hein? Pra vocês verem o tamanho. Olha aí o tamanho do trinco. Segura por favor aqui. Vou mostrar pra vocês o tamanho do trinco que tá aqui, ó. É um trinco bem pequenininho, quase que imperceptível. Bem aqui, ó. Na ponta da chave aí, ó, onde tá escuro aí, ó. Tá vendo? Esse trincadinho minúsculo, desse tamanhozinho só, que tá fazendo essa bagunça toda. E como ele tá fazendo essa bagunça toda, nós vamos substituí-lo. E agora tem o seguinte, você quer saber como é que troca esse radiador? Não é muito difícil não, tá, galera? Vou explicar aqui, tentar explicar rapidamente por alto. O radiador, ele fica com nessa posição aqui, ó. Essa parte aqui é a parte de baixo. Aqui, ó. Essa parte aqui é a parte de baixo, essa parte aqui é a parte de cima. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai tirar 2 parafusos aqui, vai soltar o eletroventilador que fica preso aqui também, ó. Ele encaixa lá e tem 2 parafusos aqui. Você tirou esses 2 parafusos, você vai vir e tirar 2 fixações que tem aqui na parte de cima do radiador, que são essas aqui. Elas vão estar aqui na parte de baixo aqui, ó, do lado dessa forma aqui. Você tirou esses 2 parafusos, o eletroventilador já solta. Esse carro aqui não é tão complicado de tirar o eletroventilador não, viu, cara? De tirar o radiador não. Mas tem carro que eu vou te falar, tem carro que a gente tem que fazer uma oração antes e depois a gente tem um banquinho ali que a gente chora depois que faz o serviço, porque dá trabalho de um jeito que a gente chega a ficar cansado, beleza? Então esse carro aqui, tô só esperando chegar a peça. Outra coisa que é bom da gente informar, né? Eu travei ali a água, não tá descendo a água toda do motor. E aqui tá uma parte mais alta, tá travada pela válvula termostática que tá fechada. Bacana? Tá faltando um pouco de água, que é a água que escorreu aqui. Até aí tudo bem, vai ter que completar a água. Mas dependendo do carro, não compensa reaproveitar o aditivo do sistema de arrefecimento. Porque pode ser que você vai tentar reaproveitar. Se ele sujar o mínimo que for, ele vai sujar todo o sistema novamente e você vai ter que trocar toda a água, vai ter que limpar. O processo é outro, é bem mais complicado. Então compensa, se vazou, você tenta travar no carro o máximo que você puder e se você perder aditivo, você complete com o novo. Não reaproveita, viu, galera? Eu já fiz esse processo aqui na oficina, já me dei mal, já tive que fazer uma garantia aqui que eu tive que limpar todo o sistema de arrefecimento de novo, porque ele sujou. Inicialmente, quando você olha na água, quando você reaproveita ela não te mostra que está suja não. Na hora que você coloca no carro
e ela começa a rodar. Se cair um pouco de sujeira ali, um pouco de graxa, ou óleo, seja o que for, suja todo o sistema, inclusive o reservatório. O que eu fiz aqui na oficina, a primeira vez que eu fiz isso, ele sujou tanto o reservatório que chegou a ficar preto por dentro. Então, tudo foi danificado, gastei 2 vidros de limpa-radiador para limpar todo o sistema, foi uma trabalheira danada. Caiu o arrefecimento, sujou, foi embora, manda ele para o espaço e coloca um novo. E lembre-se sempre, tenta colocar aditivo orgânico, viu, galera? Não coloca, como é que chama, né? Orgânico e o outro eu esqueci como é que chama. Mas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Paraflu concentrado orgânico. Esse aqui é o da Paraflu, mas tem o da Volkswagen, tem da Motorcraft, tem um punhado aqui, ó, tem da Kolbe, tem de um punhado de marca. Nós estamos adquirindo mais aí. Mas dê preferência sempre por aditivos orgânicos. O outro vou ter que lembrar agora. Sintético. Aditivo sintético. Aditivo sintético, o descarte dele é muito mais complicado. O orgânico não tem tanta complicação. E o orgânico dura muito mais. O orgânico dura entre 4 e 5 anos no sistema de arrefecimento. Normalmente você vai trocar ele ou se vazar, da forma que aconteceu aqui, ou quando for trocar a bomba d'água, for fazer uma revisão completa no sistema de arrefecimento. Bacana? Vamos dar um pulo agora, quer dizer, no próximo tape que eu for mostrar para vocês aí, já vai ser a instalação do radiador, beleza? Daqui a pouco a gente já atualiza de novo. Radiador novo já chegou, galera. Agora eu vou mostrar para vocês detalhes que a gente tem que ter aí, tem que ter muita atenção. Eu vou tentar falar mais rápido, porque tem muita coisa para mostrar, tá? Tem que ter atenção na hora de instalar um radiador. Se você comprar um radiador original, bacana, normalmente ele vai funcionar, todos os encaixes vão bater certinho. Agora, se você comprar um radiador paralelo, também não tem problema, porque o pessoal vai te dar garantia, mas você tem que conferir algumas coisas. Até o original você tem que conferir também, tá? Mas o original costuma não dar tanto problema. Você coloca um radiador do lado do outro aqui, ó, dessa forma. Coloca um do lado do outro e vai conferir isso aqui, ó. O pezinho dele tá batendo, tá certinho? A furação onde encaixa aqui o eletroventilador tá batendo certinho? Você vai conferir também essa tubulação aqui se está errado, onde que vai entrar água, e o pino aqui em cima, onde que a gente vai fixar na lataria do carro. E do outro lado a mesma coisa. Vou chegar ele um pouquinho para cá. Aqui, ó. Um pouquinho, tem que tomar muito cuidado, viu, galera, com o radiador novo. Beleza. Aqui, ó, furação onde que vai fixar o eletroventilador, tá batendo. Esse pino aqui tá batendo. Esse pino aqui onde que vai fixar o radiador tá batendo. A furação aqui e esse pino aqui de baixo. Tem que conferir isso tudo, porque na hora que você tentar instalar o radiador, se estiver fora de medida, já era. E tem alguns radiadores, por exemplo, ele tem esse tubo aqui embaixo, mas não tem esse aqui em cima. Então, se você comprou um que tem aqui embaixo e não tem aqui em cima, o velho tem, aí acabou, você vai ficar na mão aí sem saber o que fazer. O radiador novo, toda vez que você pegar o radiador, você tem que tomar cuidado também com o seguinte. Aqui, ó, tá dando pra ver aqui na parte de baixo, que tá dando pra ver além do radiador. Ele não pode estar com essas aletas aqui amassadas. Eu vou fazer um teste aqui. Se o radiador chegou pra você e estiver amassado, você já devolve ele na hora, tá? Vou colocar aqui e vou colocar o radiador nessa posição. Tá dando pra ver que tem iluminação do outro lado? Tá dando pra ver aí, né? No radiador todo, ó. Muito fácil, né, galera? Muito bom isso aí. Se não tiver dessa forma, você devolve o radiador. Segura, por favor. Se ele não tiver dessa forma, você devolve o radiador, porque ele vai dar obstrução ali na refrigeração da água. E aí o carro pode começar a superaquecer. É uma possibilidade. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, porque depois que você montou o carro, você pode implantar um defeito no carro e aí já era. Essas aletas aqui, por exemplo, ó, tanto essa quanto essa aqui também, ó, se a gente olhar aqui, tá dando para ver lá depois, ó, tá alaranjado ali, tá alaranjado aqui, tá vendo? A gente consegue enxergar além do radiador. Se não enxergar, você pode ter certeza que o carro vai esquentar ou não vai refrigerar da forma correta e você vai ter trabalho depois. E um detalhe também, galera, que é bom a gente lembrar, tudo que você vai fazer no carro, o correto é testar antes e testar depois. Testa antes e testa depois. Se você testar antes, identificou o defeito, consertou, testa depois, você vai ter como comprovar que o defeito foi solucionado. Bacana? Se você testou antes, achou um problema, trocou a peça e não resolveu, você tem como prosseguir com os testes. Senão, você morre no meio do caminho. E para isso, você vai precisar de manômetro de pressão, vai precisar de ferramentas do sistema de arrefecimento, vai precisar de uma série de ferramentas.
Inclusive, por mais que muitas pessoas aí não entendam, você vai precisar de um scanner para poder medir a temperatura do sistema de arrefecimento enquanto ele estiver em funcionamento. Se você mexeu no arrefecimento, não testou com o scanner, o carro saiu da oficina, ferveu, meu amigo, você está com um problemão para resolver. Porque aí você não vai ter como comprovar para ninguém quanto que estava o sensor de temperatura, se ele está com problema ou não, se tem um defeito elétrico no carro, porque pode ter mais de um problema. Bacana? Vou montar esse radiador aqui, vou montar o radiador, o eletroventilador e volto com vocês aí. Teste do eletroventilador, hein, galera? Vou fazer o teste rapidinho para vocês. Estou testando aquele eletroventilador desse Ford, do Chevrolet Classic. Ficando velho, hein, galera? O eletroventilador está aqui, conhecido também como ventoinha. Você vai fazer alguns testes nele para saber se ele está funcionando bem, se está funcionando ruim, hein? Você vai girar aqui, se ele rodar dessa forma aí, livre dessa forma, tá bacana. Já tá, é um indício que ele tá bom. Aqui, costuma ter aqui, ó, tá mostrando aqui qual que é o sentido de rotação dele e quantos volts, aqui ó, quantos volts que ele atende. Então são 12,5 volts, sentido de rotação é de lá para cá, bacana? E aqui ele tem dois pinos, o que você vai fazer? Você vai injetar negativo de um lado, positivo do outro, para ele girar e você ter certeza que ele está funcionando. Para isso eu vou usar aqui a Multiprobe da Snap-on, bacana? Vou selecionar aqui do lado aqui, ó, a parte de ampere, que eu vou setar aqui e vou colocar nele até 30 ampere. Mas eu vou colocar menos um pouquinho. Vou colocar aqui 25 ampere. Epa, aí não dá, hein? 25 ampere que já deve funcionar. Ó, 25 ampere, setei aqui do lado, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar o aterramento num pininho desse aqui. E com essa ponta aqui, eu vou injetar positivo aqui na ponta da Multiprobe. E ele vai ter que girar e aqui vai ficar registrado pra gente quanto de corrente que ele ativou. E para isso você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que ficar atento que não pode ter nada perto do eletroventilador não, que ele pode sugar alguma coisa, pode bater no seu dedo, pode quebrar, e aí você vai tomar prejuízo, hein? Então vamos lá, ó. Ó, encostei e agora eu vou setar aqui, vou colocar tensão positiva. Bacana? Ó, de novo, hein? Olha o máximo que ela chegou aqui, ó. Chegou a 20 ampere de corrente. Opa! 20 ampere de corrente, bacana? Dessa forma aqui você tem como ter certeza se o eletroventilador tá bacana. E aqui tem como a gente medir também o consumo instantâneo dele, viu, galera? Com o osciloscópio é mais fácil, mas aqui também tem como a gente medir. (7 ampere, hein? 6 ampere. Bacana? Aqui é a tensão máxima, a corrente máxima que ele vai consumir para dar a partida. Depois que ele deu a partida, que é onde consome muita corrente, ele vai estabilizar e vai cair essa corrente aí, esse consumo de corrente. Muito bom, né, galera? Nossa Senhora. Agora aqui, ó, tá querendo comprar a Multiprobe? Liga lá na Lazarino, vou deixar no contato aí pra você comprar uma dessa aqui, você vai ficar muito feliz, viu? O equipamento que vale cada centavo. Lembrando que essa aqui é uma das poucas que tem fusível de proteção. Ela chega a 30 ampere para acionamento de componente. Tem algumas canetas dessa aí que ela não chega a 30 ampere, não consegue ativar um eletroventilador, por exemplo. Bacana? Se você ativou o eletroventilador, segurou ali a tensão dele e a corrente continua muito alta, se continua ali 20 ampere, 23 amperes, 30 amperes, é porque ele está com problema, ele está segurando, ele está forçando muito a bobina dele. Tem que ser substituído. Bacana? Esse vídeo aí foi top, né? Mais uma vez, carro na pressão. Já finalizei aqui o serviço. Só que, como eu falei para você, a gente tem que testar para ver se vai confirmar aqui a manutenção, né? Se vai ficar tudo ok. Coloquei pressão aqui novamente, 1 bar de pressão. E essa mangueira aqui já vazou 2 vezes, viu, galera? Foi colocar a pressão, ela vazar. Depois colocou pressão de novo, vazou de novo. Troquei a abraçadeira, voltou ao normal. Bacana? Aqui tava com a abraçadeira elástica, lá embaixo continua com a abraçadeira elástica, tá? Aqui parou de vazar, agora nós vamos confirmar se lá embaixo também não vai vazar. Ali tá com a abraçadeira de pressão, essa de rosca. Serviço finalizado. Só que agora tem que ficar, no mínimo aqui, galera, ó, pouco, tá? Para ficar pouco, tem que ficar 2 horas na pressão.
aí sim você vai ter como dar uma garantia um pouco melhor para o proprietário do carro aí, que o serviço está finalizado e está em bom funcionamento. Só que o teste real para saber se ficou bom ou ficou ruim vai ser no dia a dia, porque o sistema tende a esquentar, tende a esfriar e nesse meio tempo pode vazar em algum lugar e o cliente aí tem que retornar com o carro para a oficina, beleza? Nós vamos deixar o carro aqui, ele vai ligar ainda, vamos rastrear o carro, vou deixar o eletroventilador ligado, ele vai ter que ligar pelo menos umas 2 vezes, vou olhar o nível do sistema de arrefecimento, isso tudo tem que ser feito antes de entregar o carro para o cliente ainda. E quando vier fazer a próxima revisão, isso aqui também vai servir para outros clientes, tá, galera? Veio fazer a revisão, dependendo do ano do carro, já vai trocar todas as mangueiras do sistema de arrefecimento, que essas aqui, ó, são originais do carro. Essas mangueiras aqui, facinho, tem mais de 10 anos de uso. Então, daqui a pouco começa a deteriorar, começa a dar aquele punhado de problema, o ideal já é trocar tudo para ficar bacana. Isso sim é uma revisão, bacana? Então fica atento aos próximos vídeos aí, se quiser agendar horário conosco aí para fazer manutenção, tem muita gente pergunta aí, a descrição tá aí, o telefone, nosso endereço está na descrição do vídeo, qualquer coisa coloca aí no Google Maps aí, V8 Mecânica, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, você vai descobrir o nosso endereço, agende um horário conosco, tem que agendar, viu, galera? Se chegar aqui de última hora, o carro vai entrar para a fila, é um pouco mais demorado, mas o serviço vai ficar top, bacana? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo, hein?